Segundo Reis, capítulo 23, Josias renova o pacto do Senhor, abole a idolatria, restabelece a Páscoa. Então o rei enviou mensageiros, e estes ajuntaram a ele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu para dentro da casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E ele leu em voz alta aos ouvidos deles todas as palavras do livro rolo do pacto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez pacto diante da face do Senhor, para andarem em seguimento ao Senhor, e para preservarem, protegerem, obedecerem aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, e aos seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, e para fazerem estabelecidas as palavras deste pacto, que estavam escritas naquele livro rolo. E todo o povo postou-se em pé em apoio a este pacto. E o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que tirasse do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para os bosques, e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também fez cessar os sacerdotes idólatras que o rei de Judá estabeleceram para queimar incenso sobre os lugares altos de idolatria, nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam o sol e a lua, e as constelações, e a todo o exército do céu. Também cortou e levou para fora o bosque, desde a casa do Senhor, levando-o para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam próximas da casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o bosque. E a todos os sacerdotes trouxe para fora das cidades de Judá, e profanou lugares altos de idolatria, em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Beceba. E derrubou os lugares altos de idolatria, que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda de um qualquer homem que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos lugares altos de idolatria não subiram ao altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que nenhum homem fizesse passar seu filho ou sua filha através do fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que o rei de Judá tinha consagrado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o camareiro, a qual estava nos subúrbios, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o topo da câmara elevada de Acais, os quais o rei de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles para dentro do ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos de idolatria que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou em pedaços as imagens, em pé colunas obeliscos, cortou abaixo os bosques, e encheu o lugar deles com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o lugar alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o lugar alto, tendo queimado o lugar alto em pó, o esmigalhou, e queimou o bosque. E Josias, tendo-se virado, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou mensageiros e tirou os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monte que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá,
e apregou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, nenhum homem mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disto também Josias tirou todas as casas dos lugares altos de idolatria que havia na cidade de Samaria, e que o rei de Israel tinham feito para provocar a ira o Senhor. Ele fez conforme todos os atos que ele tinha feito em Betel, e matou todos os sacerdotes dos lugares altos de idolatria que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: guardai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro rolo deste pacto. Porque seguramente nunca se guardou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, foi guardada esta Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E também aqueles que tinham espírito familiar, os prognosticadores, feiticeiros, os terafins, os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os estipou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro rolo que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que retornasse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que sua ira ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha vista, como tirei Azael, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Faraó Neco mata Josias em Megido. Em Judá reina Joacás mau, é levado cativo para o Egito. Quanto ao restante dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias foi a encontrar-lhe em combate. E quando ele o viu, o matou em Megido. E seus servos em um carro o levaram morto de Megido e o trouxeram a Jerusalém e o sepultaram na sua própria sepultura. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiram-no, e fizeram-no rei em lugar de seu pai. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o amarrou em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Em Judá reina Joaquim mau, colocado por Faraó Neco. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias. Ele mudou o nome para Jeoiaquim. Porém, a Jeoacás tomou consigo, e ele foi ao Egito e morreu ali. E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Porém, taxou por avaliação a terra para dar esse dinheiro conforme o mandamento da boca de Faraó, de cada homem, segundo ele foi avaliado. Jeoiaquim exigiu a prata e o ouro do povo da terra para os dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto tinham feito seus pais. Segundo Reis, capítulo 24, 7 nações contra Judá. Reina Joaquim mau. Primeira vez, Nabucodonosor invade Jerusalém, leva alguns cativos, como Daniel. Nos dias dele, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele.
E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara por meio da mão de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandamento da boca do Senhor, assim sucedeu a Judá, para afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto ele tinha feito, como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não quis perdoar isto. Quanto ao restante dos atos de Joiaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Judá? E Joiaquim dormiu com seus pais, e Joiaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tinha tomado tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Em Judá reina Jeoiaquim mau. Pela segunda vez, Nabucodonosor invade Jerusalém. Leva 10.000 cativos, como Joiaquim e Ezequiel. Tinha Joiaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Elnatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, e a cidade entrou em cerco. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joiaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, e o rei de Babilônia o tomou preso no ano 8º do reinado dele. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e partiu em pedaços todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. E levou em cativeiro de exílio a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes, e a todos os poderosos homens de valor, 10.000 cativos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão os mais pobres do povo da terra. Assim Nabucodonosor transportou Jeoiaquim à Babilônia, como também ele levou a mãe do rei, as esposas do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra, desde Jerusalém, para dentro de exílio em cativeiro em Babilônia. E todos os homens valentes até 7.000, e artífices e ferreiros até 1.000, e todos os homens poderosos e treinados e hábeis na guerra, a estes o rei de Babilônia levou a Babilônia para exílio em cativeiro. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, tio dele, rei em seu lugar. Ele mudou o nome para Zedequias. Em Judá reina Zedequias, mau, rebela-se contra a Babilônia. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até o rejeitar de diante da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25. Pela terceira vez, Nabucodonosor invade Jerusalém. Destrói muros e templo, leva cativos a todos, como Zedequias. E sucedeu que, no 9º ano do reinado dele, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e armou suas tendas contra ela, e levantaram contra ela baluartes em redor. E a cidade entrou em cerco até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, então foi aberta a brecha na cidade e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu após o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército dele se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla,
e foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e arrancaram fora os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram para a Babilônia. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o ano 19º do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, até Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e queimou com fogo todas as casas dos grandes homens. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o restante do povo que foi deixado na cidade, os fugitivos que se tinham passado para o rei de Babilônia, e o restante da multidão, Nebuzaradão, o capitão da guarda, levou em cativeiro de exílio. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para serem vinheiros e lavradores. Ademais, os caldeus quebraram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de bronze com que se prestava serviço. Também o capitão da guarda levou as panelas de carregar brasas vivas, e as bacias, e as coisas que eram de ouro, em ouro, e as que eram de prata, em prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o bronze de todos estes vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze, e de altura tinha o capitel 3 côvados. E a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de bronze, e semelhante a esta era a 2ª coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, sacerdote-chefe, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um oficial que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens, dentre aqueles que estavam na presença do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão-chefe do exército, que convocava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando-os Nebuzaradão, o capitão da guarda, o levou ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia mortalmente os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que restara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha deixado ficar, pôs sobre ele, por governador, a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Em Judá, Gedalias é designado governador, mas Israel o mata. Jeoiaquim é solto da prisão. Tendo ouvido, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por governador, vieram a Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, ele e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos homens deles, e lhes disse: Não temais, ser servo dos caldeus. Permanecei na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito porque temiam os caldeus. Depois disto sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Jeoiaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as roupas de prisão e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.